Paulo, lá no primeiro verso, ele vem se apresentando, ele vem falando quem ele é, ele vem dando, porque Tito, ele escreve essa carta para Tito, e essa carta não serve só para Tito, serve para todos nós, para a igreja em todo o tempo, né? Para todos os cristãos que lerem a palavra de Deus. Então ele vem se identificando quem ele é, ele vem falando a respeito da vida eterna, ele vem falando a respeito do Deus que não pode mentir, o que Deus fez antes da criação de todas as coisas. E aí ele fala da manifestação de Deus, da palavra pela pregação, como que ele manifestou a sua palavra, né? Ele manifestou através da palavra viva, que é Jesus, ok? E também ele se manifestou através da palavra escrita, que é a sua palavra que nós temos aqui, e que nós a conhecemos através da pregação. Todos que estamos aqui tivemos o privilégio de virmos para Jesus, através de ouvirmos a palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus, através da vida de alguém que Deus usou para ministrar a sua palavra, e através dessa pregação nós estamos aqui hoje, nós aceitamos a Jesus, conhecemos Jesus, e graças a Deus por isso. E ele fala, daí ele fala quem é Tito, ele fala a respeito de Deus, depois ele fala por que ele está escrevendo essa carta, que ele deixou Tito em Creta, para colocar em ordem todas as coisas, uma igreja que precisava ser colocada em ordem, em todas as cidades. Aí ele diz que ele deveria constituir os líderes e dar orientação para Tito. Como é que deveriam ser esses líderes? Você vai constituir líderes, mas como? Quais são as qualidades? Aí ele dá as qualidades desses líderes, ele vai falando a respeito dos líderes. E aí, por que ele deve colocar líderes com essas qualidades? Porque havia muitos desordenados naquela época. Muita gente desordenada. Muitos faladores vãos, muitos enganadores, principalmente os da circuncisão, que vinham do judaísmo, que ainda queriam continuar no judaísmo. Era uma mistura. É um grande problema, gente, quando alguém vem de uma outra denominação e vem por uma igreja e a gente traz esse ranço que a gente aprendeu na igreja de costumes, de doutrinas, de ideias, de pensamentos, e vem por uma outra igreja. Gente, até a gente se adaptar, tem gente que não gosta. Porque logo que você chega, dependendo da igreja, você vai receber um baque. Você aprendeu uma coisa lá, na igreja onde você veio, na sua igreja de origem. Quando você chega aqui, aí começa a ser desconstruído tudo aquilo que você aprendeu. Aí você fala assim, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. De duas uma, ou você cresce ou você fica desanimado e vai embora. Então ele mostra que esse tipo de pessoas, aqui ó, você vai ter problema, Tito. Para que você não tenha problema com esses homens, tá? Que agora vão tentar entrar na igreja, vão tentar influenciar a igreja, que agora os crentes que estão começando. E aí ele fala que esses tipos de homens eram homens cruéis, eles eram bestas feras, eram ventre preguiçosos, eles eram homens que transtornavam casas, ensinando o que não convém, por torpe ganância, por dinheiro, ou por posição, querendo ser alguma coisa. E aí ele vai falando a respeito desses homens. E aí continua falando, esse testemunho é verdadeiro, portanto repreendo severamente para que eles sejam sãos na fé, para que eles sejam curados, para que haja cura nesses homens. Interessante é que tem pessoas que se aceitam, recebem isso e querem ser curados. Tem gente que vai ser contra. Tem gente que, infelizmente, nós tivemos a grata bênção de Deus de estarmos num lugar que desde os primórdios, nosso pastor, nós tivemos uma igreja que sempre foi de ensinar a palavra de Deus. A gente não idolatra o título, a placa da nossa igreja, mas que a nossa igreja, não só a nossa igreja local, mas como Assembleia de Deus, ela tem uma questão de doutrina, ela tem uma questão de firmeza na palavra de Deus, que é um absurdo. Por isso que a igreja Assembleia de Deus é o que é, tem a pujança que ela tem,
Não deve ser idolatrada, não é a única igreja verdadeira. Tem outras igrejas, é lógico. Mas graças a Deus por isso. Então, quando uma pessoa vem de uma igreja menor, vem de uma igreja pequena, vem de uma igreja de fundo do quintal. Gente, e aí nós temos esse grande problema. E quando é líder, quando é pastor ainda, meu Deus, é pior ainda. É pior quando é um leigo, quando é um membro de igreja. A ovelha é ovelha, né, irmão? A ovelha é dócil. A ovelha aceita. Agora, quando é obreiro, quando é pastor, é complicado para nós. Por isso que é muito melhor nós formarmos pessoas, as pessoas aceitarem Jesus, começarem a dar os primeiros passos nos rudimentos da fé, né? Começarem a dar os passos conosco na fé, do que alguém que já vem de fora, gente, é muito complicado. Vocês não têm ideia. É muito complicado. É muito difícil. Entendeu? Então a gente tem muita dificuldade e a gente vê isso no ministério. A gente vê isso com obreiros, principalmente com obreiros, quando vem de uma outra denominação que não era das Assembleias de Deus, que não tem as mesmas doutrinas que a gente, não tem os mesmos, não segue os mesmos padrões que nós seguimos, as mesmas regras que nós seguimos. É muito complicado. A gente vê isso no dia a dia. Vem gente boa, mas vem gente que só o sangue do Cordeiro. Com os costumes diferentes, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, com uma teologia diferente, uma doutrina diferente. É muito complicado. Então, Paulo manda ele tomar cuidado, principalmente naquela época, numa igreja que estava se iniciando. Aí ele diz assim, ó, andando. Então vamos começar aqui. Então a gente está, perversidade das trivialidades. Aí a gente falou o que era trivial, o que era fábula nesse texto. A gente que era trivial, né? É aquilo que é corriqueiro, vulgar, que não revela maiores qualidades, uma banalidade. Não, você não deve se preocupar com as trivialidades, que são as coisas triviais. Você deve se preocupar com aquilo que é importante, que traz coisas que edificam as pessoas. Tem coisa que é bobeira, irmão. Vocês querem discutir sexo de anjo? Pastor, ensina para nós o sexo dos anjos. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Se eles são seres assexuais, como é que vocês querem saber? Não é complicado? Tem gente que é assim, irmão, dentro da igreja. Coisa que não vai levar a nada. O que vai levar para a nossa salvação? O que vai ajudar para a gente? Não vai ajudar em nada. Não vai edificar em nada. Existem assuntos, até dentro do contexto bíblico, que são, assim, periféricos, não são doutrinas cardeais da Bíblia, que não são importantes, às vezes, para nós, gente. Quem foi a mulher de Caim? Eu quero saber quem foi a mulher. Foi a Antônia, a mulher do Caim. Mas como é que eu vou falar para vocês dessa? O que adianta para vocês saberem? Mas o povo quer saber isso aqui. Isso vira discussão, isso vira tema, isso vira, pelo amor de Deus, não vai lá de gato dentro da igreja. Banalidades. Coisas que não vão levar a nada. Mas aí, Serginho, eu descobri, estudando com os judeus, então eu vou trazer para vocês aqui. O que vai acrescentar? Eu falar para vocês aqui o que eu estudo com os rabinos lá, que os caras, tem coisas que os caras falam, que se eu fosse falar aqui, vocês vão ficar louco. Eu fico louco. Eu falo, meu Deus, eu não sei como é que os caras pensam esse negócio, meu. Onde que os caras viram isso daqui? Eles viram lá na Cabala, eles estudaram lá, eles ficam, cada rabino tem uma ideia, tem um pensamento. E eu falo, gente, isso aqui eu nunca posso falar na igreja. Isso aqui é coisa de louco. Entendeu? A gente estuda cada coisa. Aí não, mas eu quero... Não, mas sabe o que acontece? Eu tenho que mostrar para vocês que eu tenho um conhecimento acima da média. E eu tenho que vir aqui e falar... Conversa fiada, irmão. Que conversa fiada é essa? Descobri um negócio, Josias, que esse aqui ninguém sabe. Ninguém sabe. Vocês não sabem. Então, domingo à noite, vocês não faltam, porque eu descobri um negócio que ninguém sabe.
Aí eu vou colocar o ovo em pé. Isso é conversa fiada. Isso é coisa de gente exaltada. Isso é uma coisa de gente que... Bom, eu vou falar para vocês, é de Jesus. Goste você ou não gostar, eu vou repetir de novo sobre Jesus, até entrar na sua cabeça. Por que o senhor fala de Jesus? É que nem... teve um grande pregador, agora não vou lembrar o nome dele, que pregou 3.000 sermões sobre o novo nascimento. Aí a irmã foi falar com ele. Pastor, pelo amor de Deus, de novo o senhor vai pregar sobre o nascimento? Sim, até o dia que a senhora nascer de novo. O dia que a senhora nascer de novo eu não prego mais. Pronto. Levou o que ela merecia. Acho que era você que estava falando com ela, Renato. Levou o que ela merecia. Porque não é possível, gente. Aí, tá vendo? Então, tem gente que vai falar sempre a mesma coisa que vai ser segurança para vós. Então a gente não tem que se preocupar com novidade, irmão. Tem que falar aquilo que, a palavra de Deus, falar sobre Jesus para as pessoas. Vamos lá. Aí a fábula, a gente viu que ele fala a respeito de fábulas judaicas. Não andou no ouvido a fábula hoje. O que é fábula? De acordo com a Bíblia, a palavra fábula é usada para se referir a histórias fictícias ou mitos que não têm base na verdade. Ela é mencionada principalmente no Novo Testamento, onde é enfatizado que os cristãos devem evitar se envolver com fábulas e se apegar à verdade das Escrituras. Por quê? Esse povo aqui, como eles tinham o conhecimento da lei de Moisés, que é a Torá, eles se achavam que eles eram melhor do que Paulo. Paulo que havia evangelizado, Paulo que havia começado essa igreja, Paulo que havia discipulado Tito. Então agora havia uma briga entre esses caras que vinham do judaísmo e Paulo que agora estava pregando o cristianismo. Então eles achavam que eles eram melhores do que Paulo. Vocês não tem que ficar ouvindo Paulo. Tem que ficar ouvindo a gente, que a gente conhece. A gente é discípulo de Moisés, a gente está seguindo o que está escrito na lei, lá de tantos anos atrás. Então ele falando, não, e eles vêm, e Paulo está dando um alerta para ele, tome cuidado com esse tipo de pessoas. Paulo está dando um alerta para eles. Tá? Então, enfatizando que o cristão deve evitar se envolver com fábulas e apegar à verdade das Escrituras. Então vamos lá. Aí a gente, na semana passada, falou o perigo das trivialidades, a armadilha das doutrinas fábulas, mas o que eram essas doutrinas fábulas? Mas por que o apóstolo chama essa doutrina de fábulas? A gente já falou. O legalismo das doutrinas das fábulas. A suprema importância do caráter moral, o caráter puro e impuro em relação a todas as coisas. Tudo que Deus fez, irmãos, é bom, não é? Tudo que Deus fez é bom. Está lá no princípio. Agora, os nossos olhos é como a gente vê as coisas. Se você for puro, bom, você vai ver todas as coisas puras. Se você é impuro, você vai ver todas as coisas impuras. E eu vou ensinar o que é puro hoje aqui. Porque quando a gente fala de pureza, a gente está pensando na questão de sexualidade. Coisas imorais. Pode ver. Vou mostrar para vocês agora. É o ponto que eu vou entrar daqui a pouquinho com vocês aqui. Como forma o nosso caráter. O caráter influencia o modo como vemos o mundo. O nosso caráter influencia como a gente vê o mundo. Entendeu? Pô, um cara que é adúltero, ele pensa que todo mundo é adúltero. Você sabia? O cara que é mentiroso, pensa que todo mundo é mentiroso. Quem é enganador, pensa que todo mundo é enganador. O cara que é safado, pensa que todo mundo é safado. É incrível. Como você pensa que todo mundo é igual. Aí você fica inseguro com as pessoas. Porque você é desse jeito. Você é um cara enrolado. Aí você fica pensando o seguinte, se eu sou enrolado, meu pastor também é enrolado. Aí você fica procurando sua vida inteira, vendo naquilo que eu sou enrolado. Você vai dançar, porque eu não sou igual a você. Não sou. Não me meça pela sua régua. Eu não te meço pela minha régua. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Aí você pensa que todo mundo é igual, né? Não é todo mundo igual não, viu, irmão? Maravilha? Irmão, o negócio é estreito.
Cara, você é tentado numa área, eu não sou tentado na mesma área que você. Na área que eu sou tentado, você talvez não é tentado na mesma área. Cada um de nós somos diferentes, gente. Mas só que a gente pensa que todo mundo é igual, né? E não é não, viu? Tá vendo como a gente vê o mundo? O caráter influencia o modo como a gente vê o mundo. Infelizmente. Tá? Todos os homens são iguais. Todos os homens são iguais uma ova. Viu? Todas as mulheres são iguais. Todas as mulheres são iguais uma ova. Desculpa, tá gravando, mas louvado seja. A ova não tem problema, não sei nem o que é, mas vamos lá. Aí do peixe? Obrigado, Renatinha. Se não fosse você, eu estava aqui, eu ia dormir à noite sem saber. Obrigado, filho. Obrigado, Renatinha. Essa é a nossa secretária. É uma benção essa menina. Gente, é isso aí. Ó, tudo bem, irmãos? Pensa que todo mundo é igual, não, porque nem todo mundo é igual, viu? Infelizmente, é assim que a gente vê o mundo. Assim que a gente enxerga o mundo. Mas não é, gente. Pelo amor de Deus. Outra coisa, somos o que parecemos ser. As pessoas olham para nós, né, irmãos? E a gente, puxa vida, será que elas vão ver em nós, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. A suprema importância do caráter moral. Já falei isso aqui? Ah, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se é aqui que eu quero entrar. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Entendendo a pureza. É aqui que eu quero entrar. Gente, vamos lá. Quem são as pessoas puras? Está aqui, ó. É uma pergunta. Quem são as pessoas puras? Então vamos lá. As pessoas aqui chamadas de puras são aquelas que pela fé são colocadas em Cristo. Olha só. As pessoas que são chamadas puras são as pessoas que aqui chamadas de puras são aquelas que são pela fé são colocadas em Cristo, por cujo sangue elas são justificadas e por cujo Espírito Santo, através dos meios da palavra, aquela semente imortal de regeneração, aí elas são santificadas e reservadas para a vida eterna. Puras são aquelas pessoas que receberam a Jesus como seu Salvador pessoal, que o Espírito Santo está trabalhando nessa vida e que a palavra de Deus está exercendo algo no seu coração e preservando a gente, irmão, para o futuro, para a vida eterna. Essas pessoas são chamadas de puras. A Bíblia vai chamar a gente de santos. Ué. Paulo, a aula de domingo, né? Que você vai dar, Efésios 4:11, né? Que ele chamou a gente para o aperfeiçoamento dos santos. Poxa, pastor, mas eu sou santo em que sentido? Eu sou santo em que sentido? Que eu estou sendo separado para Deus. Pô, eu fui chamado do mundo para a igreja, para a eclésia, para a igreja. Eu fui chamado, eu fui resgatado desse mundo. Eu fui tirado do império das trevas e vim para o reino do Filho do seu, né, de Jesus. Eu vim para o reino do Filho do seu amor. Eu vim para a igreja. Agora, quem foi que me chamou? Foi o Espírito Santo. Eu ouvi a palavra de Deus. Eu aceitei Jesus pela fé. E agora ele começa a trabalhar na minha vida. Essa pureza vai fazendo parte da minha vida. É uma luta agora, constante dentro de nós, entre a nossa carne e essa pureza que está dentro de nós. Gente, quem é que está dentro de nós? O Espírito Santo está dentro de nós. Jesus está dentro de nós. Ele está em nós. Até a cruz, ele estava conosco. A partir da cruz, ele está dentro de nós. Dentro de cada um de nós, irmão. É isso que faz a gente ser santo. Eu estou falando para um grupo de pessoas que são santas aqui nesta noite. Eu não estou falando para qualquer pessoa, não, irmão. Porque tem gente aqui que aceitou Jesus, entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, a palavra de Deus está aí na sua vida. Então eu estou falando para um grupo de santos aqui nesta noite. É um santo falando para santos aqui nesta noite.
Não é os santos da Igreja Católica, né, irmão? Não canonizem ninguém aqui. Que a gente não é canonizado. Aqui nós não somos glorificados. Mas nós somos santos pela presença de quem está dentro de nós. Esses que são os puros que ele está falando aqui nesse texto aqui para nós, irmãos. Outra coisa, e portanto para ambos é a purificação e limpeza dos pecadores atribuída nas Escrituras, porque pela fé cada membro da igreja se apega à mais absoluta pureza de Cristo, embora a pureza absoluta ocorra na glorificação. Ainda nós somos pecadores, irmão, só seremos perfeitos, só chegaremos à estatura de um varão perfeito o dia que nós formos embora aqui dessa terra. O dia que a gente morrer e a gente for glorificado, irmão, a gente voltar e receber um corpo glorificado, nunca mais. Aliás, quando morrer, nunca mais vai pecar, né? Mas se Jesus voltar hoje, nós seremos glorificados. Aí é perfeição para sempre, irmão. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos nesse processo, irmão. Nós estamos nessa luta desgraçada, todo santo dia, irmão, da nossa vida. É uma luta ferrenha, não é? Não é uma luta ferrenha? Eu não sei para você, para mim é. Para mim é uma luta ferrenha, todo santo dia. Poxa. Para uns pode ser mais fácil, para outros pode ser mais difícil. Entendeu? Mas é uma luta ferrenha, todo santo dia, né? Foi o que Paulo disse, né? Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que coisa, né? Então é uma luta desgraçada que a gente tem. A gente vive todo santo dia, irmãos. Então essa perfeição só vai ocorrer na glorificação. Tanto dos mortos ou nós que estivermos vivos. Onde as pessoas se tornarão absolutamente limpos, como se nunca tivessem sido contaminados. Contaminados pelo quê? Pelo pecado. O pecado contaminou a gente. Os nossos primeiros pais. Lá contaminaram, passou para a gente. Tá? Outra coisa, então vamos lá. B. Como todas as coisas são puras ou impuras? Vendo todas as coisas eram puras em sua criação, tudo que Deus criou é puro. Toda a criação de Deus é pura. Não há nada pecaminoso na criação de Deus. Seja natureza, seja animais, sejam em pessoas. Tá? Deus criou todas as coisas e disse que era bom. Ok? E quando ele criou o homem, ele disse que era muito bom. Ó. E deu para os seus filhos desfrutassem com alegria todas as coisas. Então, como todas as coisas são puras para os puros? Para que possamos corretamente conceber o significado do apóstolo, devemos saber. Ó, todas as coisas aí, irmão, admite contenção e não pode ser estendida para além da narração do apóstolo, que fala apenas de coisas que não são proibidas pela lei de Deus ou natureza. Existem coisas que na Bíblia está escrito que Deus proibiu a gente, que Deus limitou a gente, que Deus colocou uma cerca para nós, que Deus colocou cercas, Deus colocou uma sebe, né? Deus colocou cercas para nós. Uma cerca é para quê, irmão? Ela tem duas finalidades. Para nos limitar e para nos proteger. Um menino estava brincando dentro do quintal dele, Sérgio. Ele e o outro, brincando, jogando bola. E a bola, daqui a pouco, passou por cima da cerca. E foi lá para fora. Aí ele abriu a cerca e foi pegar a bola. Quando ele pegou a bola, um cachorro veio desesperado para pegar ele. Aí saiu numa disparada desgraçada. Quando ele chegou perto da cerca, ele pulou a cerca. E o cachorro ficou parado do lado de fora da cerca. Então a cerca ela mostra um limite para nós, mas ela também ela serve de proteção para a nossa vida. Então, Deus, dentro da sua palavra,
Ele colocou coisas para nós que a gente tem que tomar certos cuidados. Quer ver? Só os 10 mandamentos. Se você olhar os 10 mandamentos, é uma cerca que Deus deu para a gente. É uma cerca. São os limites para proteger a gente. Vocês não podem fazer isso daqui. Ó, lá tem limites, porque Deus estabeleceu limites para nós. Porque se Ele não estabelecesse limites para a gente, a gente ia fazer coisas loucas. A gente ia fazer coisas doidas. Aliás, já fazem, né? Você imagina se Deus tivesse posto limite. O ser humano é irracional. O ser humano tem hora que o ser humano, pelo amor de Deus, nem parece ser humano. Faz coisas que são absurdas. Agora, você imagine se Deus não tivesse colocado limite para nós. Só que os limites que Deus colocou na Bíblia é para nos proteger. Não é para acabar com a gente, não é para limitar o nosso, não é para limitar, para controlar a minha vida e a sua vida. Todos os limites que Deus colocou dentro da sua palavra, Robson, era apenas para proteger a gente. A gente vê como se Deus fosse, nossa, Deus não quer que eu faça certas coisas. Não, Ele quando colocou, Ele fez para nossa proteção. Deus quando fez as coisas, a gente entende que é como se Deus estivesse tolindo a gente. Como se Deus estivesse não querendo que a gente vivesse em liberdade. Nada disso. Ele colocou limites para nós. Tá? Colocou limites para a gente. Para proteger a gente. Então preste atenção nisso daqui, irmãos. Agora, Deus fez todas as coisas puras para a gente. Então, mas tem limites que Deus colocou para nós. Tá? Então, Deus, quando fez as coisas, Ele fala, lá em Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios 10, 23, diz assim, não precisa colocar não, que eu vou ler rapidinho aqui, todo mundo já sabe. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são proveitosas. Eu posso tudo, mas nem tudo é proveitoso para mim. Eu posso beber. Eu posso. Só que a bebida vai me estragar minha saúde. Eu posso fumar. Mas o fumar para mim vai estragar a minha saúde. Eu posso. Todas as coisas são lícitas. Mas nem todas as coisas me convêm. A Bíblia... Poxa vida, mas a Bíblia não fala da bebida, tal. Tudo bem, irmão. A Bíblia só fala de embriagar. Maravilha. Mas nós sabemos que o grande problema da bebida não é o quanto você bebe, é o primeiro gole. Está aqui, ó. Tudo é lícito para nós, mas nem todas as coisas. Está vendo? Ele colocou limites para a gente. Tudo que Deus fez é bom. Aliás, Deus fez a cana, né? O cara fazer açúcar. Aí o Satanás foi lá e fez a pinga. Usou o homem para fazer o aguardente. É coisa de louco, né? Porque já estão reclamando quando eu estou falando do aguardente aqui já. Não. Você entendeu? Deus fez a coisa boa. O homem foi lá e deturpou. Maravilha? Deus fez a sexualidade boa. O homem foi lá e deturpou. O pecado fez isso. Para você ver como é que é. Então, tudo que Deus fez é bom. Só que dentro de um padrão que Deus estabeleceu. Dentro dos parâmetros de Deus. Não dos parâmetros do homem, que o homem acha, o que a sociedade acha. O que o ser humano foi desenvolvendo. Porque tudo que foi desenvolvido, tudo que veio de Deus para nós, pode-se ver que é coisa boa. Mas tudo que o homem desenvolve, irmãos, tem muita coisa, mas também tem muita coisa ruim, né? Infelizmente, tá? Então, observe só o que ele mostra para a gente. Aí ele vai falando assim, todas as coisas são lícitas para mim, mas não são convenientes. Romanos 14, 20. Ele diz assim, todas as coisas, na verdade, são puras, mas não destrua a obra de Deus por causa ele fala aqui da comida, no caso aqui, né? Observe só. Pura não significa nada além de que todas essas coisas são livres, agora para serem usadas em boa consciência, sem escrúpulos, por meio de nossa liberdade cristã. Ao acrescentar aos puros, ele mostra como chegamos a ter
ter título nesta liberdade, tornando-nos crentes e purificando nossos corações pela fé. Em uma palavra, todas as coisas, olha só, são puras e livres para serem usadas da pessoa pura e crente. Com esta única condição, então eles são puramente e corretamente usados. Tudo que Deus fez para a gente, tudo, depende de como a gente usa. Depende de como a gente faz. A internet é boa? É ótimo. Mas tem a pornografia. Tem as trivialidades. O que a gente mais se pega na internet, no Instagram, coisas são trivialidades. Pode ver. Trivialidades acabam no nosso tempo. São distrações. São aquelas coisas que o hino diz para nós, né? Belas flores que estão nesse mundo que tentam nos enganar. São vãos terrestres esplendores. São vãos que tentam fazer com que a gente perca o nosso tempo. E a gente, irmão, pode ver o que a gente perde de tempo. A gente perde tempo com filme, a gente perde tempo com futebol, perde tempo com esporte, a gente perde tempo com tanta coisa, irmão, que a gente perde tempo. Mas isso é trivialidade, que não vai valer nada. E a gente não gasta tempo com coisas que edificam a nossa vida. Entendeu? Observe isso. É só a gente ver. O que a gente lê, o que a gente assiste, o que a gente vê, o que fala, o que a gente consome, o que a gente vê. Irmão, nossa trivialidade. Infelizmente, nós somos assim. Tá? Agora, vamos para um ponto que eu acho que é legal aqui. Mente e consciência contaminadas. Aqui é legal. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Todas as coisas são puras para os puros. Verso 15. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento... Como é que está na nossa versão aí? Na Ara, como é que você colocou aqui na lousa? Eu não estou com ela aberta aqui. Está aqui. 15. Aqui está falando mente, Portanto, a mente como a consciência. Aqui na versão na corrigida está entendimento. Tá? Então ele está falando, duas coisas que são diferentes aqui, Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então vamos tratar isso daí. Duas coisas diferentes. A mente e a consciência. Duas coisas diferentes, que não podem estar contaminadas. Tá? Nós temos que entender isso daqui. Vamos lá. Por puro, tá certo? Não se entende sem pecado, viu, irmão? Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui. Por puro não se entende sem pecado. Porque embora a gente aceitou Jesus, embora nós tenhamos o Espírito Santo, embora nós estamos lendo a palavra de Deus, quem disse que nós estamos sem pecado? De jeito nenhum, irmão. Quando a gente está falando de pureza aqui, a gente não está falando de uma pessoa que não tenha pecado. Não é isso não. Nós sempre seremos pecadores, irmãos. Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É por isso que a gente pode vir na ceia aqui, pedir perdão dos nossos pecados e tomarmos a ceia do Senhor aqui. Amém, amados? Pelo amor de Deus, hein? Então não significa sem pecado. Você não está olhando para uma pessoa que não... Eu estou olhando para pecadores aqui hoje. Acabei de chamar vocês de puros. Acabei de chamar de você de santo. E agora também eu estou falando que você é pecador. E essa é uma verdade que a gente não pode arrancar, irmãos. Não queira a perfeição das pessoas. Não existe perfeição. Enquanto nós estivermos aqui, não existe perfeição. Isso faz parte da nossa natureza. Enquanto nós estivermos nessa natureza, na carne, aqui, irmão, enquanto nós não formos glorificados. Por isso, irmão, alguém errou. Alguém falhou. Irmão, o mundo não acabou para essa pessoa, irmão. Tudo bem?
Cito alguns exemplos. Existe uma frase de um alemão, eu não vou saber citar o nome do alemão aqui agora, porque eu não falo alemão. Mas o cara disse o seguinte: o pássaro com uma asa quebrada nunca mais voará tão alto. Vocês já ouviram falando sobre isso aqui? Eu já citei isso aqui para vocês, anos atrás. Fiz um sermão em que eu usei essa frase. O pássaro com a asa quebrada nunca voará mais alto. Nunca vai voar alto mais. Quebrou a asa. Aí esse alemão, esse pensamento é o pensamento de muita gente, até mesmo dentro da igreja. Se eu errei uma vez, nunca mais eu vou conseguir voar mais alto. Nunca mais eu vou chegar nas posições onde eu estava, nunca mais eu vou. Esse é um pensamento que o diabo pegou e colocou na mente de muita gente. Então vamos pensar aqui. Moisés foi chamado, foi criado no Egito, matou um egípcio, Robson, e teve que fugir. Esse pensamento serve para Moisés? Não, porque Deus, com 80 anos, Deus chamou ele para ser o grande libertador e o grande legislador, e está aqui na Bíblia. Esse pensamento serve para pássaro, só não serve para nós. Tudo bem? Abraão não mentiu? Não mentiu que a esposa dele era sua irmã? Quase que o rei adulterou com a mulher dele? Quase aconteceu um desastre ali, porque mentiu, mas não é o nosso pai na fé? Está vendo? Esse pensamento serve para pássaro, mas não serve para nós. Tudo bem? E o Pedro? O Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não chamou ele para ser o pastor da igreja? Depois, chamou ele para ser. Está vendo? Esse pensamento serve para pássaro, não serve para nós. Não, irmão. Para nós tem perdão de Deus, para nós tem restauração de Deus, para nós tem amor de Deus, para nós tem uma segunda chance que Deus dá para a gente. Aliás, Deus é especialista em dar segunda chance para nós. Tudo bem, gente? Então, presta atenção. Então, nós sermos puros não significa que nós não temos pecado. Tá, tudo bem, irmãos? Então, a pureza nossa está conectada com a nossa fé. Está relacionado com a nossa fé. Fé em Jesus. Está relacionado ao Espírito Santo em nós. Está relacionado àquilo que o Espírito Santo faz usando a palavra de Deus na nossa vida. É isso, tem isso daqui, irmãos. Agora, e a mente e a consciência são poderes governantes que podem ser o quê? Contaminados. Agora, aqui está um grande problema nosso. Por quê? Dependendo daquilo, irmãos, que a gente alimenta a nossa mente, a nossa mente pode ser contaminada. A gente não costuma ver um adágio popular? Mente sã, corpo são. Com o que é que nós estamos ocupando a nossa mente? Com o que é que nós estamos enchendo a nossa mente? O que é que está ocupando a nossa mente? Você levanta todo santo dia. Aí a sua mente está pensando assim, cara, preciso arrumar, eu tenho que fazer isso, tenho que ir. Minha carne está explodindo, né? A carne está explodindo, eu tenho que fazer. Cara, faz tempo que eu não faço sexo, meu Deus do céu. Poxa, preciso arrumar alguém. Caramba, eu preciso arrumar alguém, porque minha carne está explodindo, levanta. E eu vou na igreja, eu canto, louvo a Deus, e eu glorifico a Deus, e canto, leio a palavra. Aí daqui a pouco volta aquele negócio na cabeça. Meu Deus, eu preciso arrumar alguém. Esse é um assunto que eu entrei aqui, tudo bem? Mas eu posso entrar em outro. No meu trabalho, hein? No meu trabalho. Cara, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, hein? O que eu posso fazer para... Nossa, posso fraudar isso aqui, posso fraudar aquilo lá, posso fraudar aquilo outro,
posso deixar de fazer esse negócio, posso deixar de ser correto naquilo, posso deixar... Ó, olha a mente do cara. Outra coisa, isso é no dia a dia. Aí a gente vai para aquilo que a gente lê. Aquilo que a gente está enchendo a nossa mente. Todo santo dia, a primeira coisa que eu acordo é ver o WhatsApp. Quem é que me mandou mensagem? Quem é que me mandou mensagem? Quem é que está fazendo isso daqui? Qual é o papo do dia? O que está dizendo? Não é a palavra de Deus, né? A gente está recebendo informações. A gente já liga de manhã cedo, já vai tomar o café, já liga na Globo. Já liga na Globo, modo de dizer, né? Globo, Record, Bandeirantes, e fica vendo aquela porcariada lá. Primeira coisa de manhã cedo que você está fazendo o café da manhã, você tem que ligar a maldita da televisão e você tem que ficar ouvindo o que é que os caras estão falando, as notícias. Ó, você já está se enchendo daquilo lá. É que houve um acidente aqui, que houve um assassinato aqui, que houve isso daqui. A sua mente vai dando uma olhada como é que é as informações. O que você vai ler? Aí você tem uma consciência, né? Que a sua consciência, que está ali, ó, ela está falando o seguinte, meu, e aí, a palavra de Deus, hein? Você não vai ler a palavra de Deus? Cara, eu não vou ler a Bíblia não, mas eu vou ler um livro. E eu vou ler um livro do Charles Finney, um livro com Roberto Deu. Não, você tinha que ter lido a Bíblia. Você pode até ler o livro que o Roberto deu para você. Mas antes do livro, o mais importante de tudo é a Bíblia. O livro é 10. O livro é 10. Ele vai dar uma interpretação para você, ele vai te dar uma experiência de vida, ele vai te dar uma informação, que talvez uma percepção que ele teve da palavra de Deus, uma revelação que ele deu, vai ajudar a gente pra caramba e vai aumentar nosso conhecimento, da opinião dele. Mas e a Bíblia? A gente não leu, mas a gente leu. A gente leu a notícia, a gente leu a cara, a gente leu a história de alguém, a gente leu a história de um artista, a gente leu agora. Ó, tem crente que passa a noite inteira assistindo carnaval. Tem crente que fica na frente da televisão assistindo desfile de carnaval. Vocês querem o quê? Isso é carne pura. Ah, não, tem gente que vai... Não, eu também vou, então eu não posso falar mal, né? Dele, se eu vou também, como é que eu vou falar mal dele? Então, eu ouvi os pastores falando mal, descendo a lenha, né? Negócio. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, eu estou indo trabalhar, viu? Esse dia eu falei, Jesus, tem misericórdia, estou indo trabalhar, Senhor, me livra desse mal. Tentei fugir, ele sabe lá, o Renato sabe. Então eu tentava de tudo quanto é jeito, mas não teve jeito. Teve um Jaspion lá, um japonês, que fez eu ir, de qualquer jeito. Mas, gente, mas tudo bem. Sabe o que eu pensei? Domingo à noite eu estava aqui no culto. Eu vi a Marlene pregando. Me veio no coração assim. Cara, quem que você vai levar... Não, o Espírito Santo falando comigo durante a mensagem dela. Olha que coisa de louco isso aqui, né? Quem que você vai levar amanhã lá na rua, quando você for trabalhar? Aí eu pensei, a única pessoa que eu posso levar amanhã cedo é Jesus comigo no carro. Eu pensei assim, Jesus, vamos comigo. Eu estava aqui no culto, nem sei que veio esse pensamento na minha coisa, ela estava falando do caminho, de andar no caminho junto ali, duas pessoas andando junto, né? E eu pensei na hora assim, quem é que pode ir comigo amanhã cedo, lá no trabalho, na rua lá? Jesus. Eu não tinha quem levar. Eu ia sozinho? Não. Aí o Espírito Santo falando para mim, não, ele vai junto com você. Ele vai junto, né? Não, mas nesse lugar... Jesus ama aquelas pessoas, irmão. Para ele todas as coisas são puras, irmãos. Ele ama todas as pessoas, embora que a pessoa está no erro. E ele não leva em conta o tempo de ignorância das pessoas. Ele quer que todos os homens se salvem. Se tem uma coisa que ele faz é isso. Não estou preocupado com isso não, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então a nossa mente, ela pode estar contaminada pelas informações que a gente está tendo, com tudo aquilo que a gente está... Agora, quero que você pense uma coisa aqui. Você imagina, hoje eu tenho 50... Não vou contar a minha idade toda aqui, né, senão sou sangue do Cordeiro. Quase que eu entreguei tudo aqui agora, Jesus. Mas eu tenho mais de 50. Você imagina, mais de 50 anos, Marlene, quantas informações que eu recebi, e agora a palavra de Deus está entrando aqui,
E para arrancar tudo isso daqui, desses 50 anos de informação que estão aqui dentro desse chip aqui, irmão. Só que graças a Deus que eu estou 40 anos na igreja. Assim, recebendo a palavra de Deus, né? Recebendo informação na escola dominical, estudando, lendo, aprendendo, em tudo quanto é lugar, absorvendo as coisas de Deus, estudando a palavra de Deus cada ano. Agora, você imagina uma pessoa que está aqui dentro hoje, que frequenta a nossa igreja, que a gente vai pregar no domingo à noite, que ela não consegue absorver a nossa pregação. Por que ela não consegue absorver a nossa pregação? Por que ela não consegue captar aquilo que a gente está transmitindo, que o Espírito Santo está usando a gente para falar com ela? Porque a mente dela está tão saturada de tanta coisa. A mente dela está tão contaminada que ela é um bloqueio, gente. Eu não creio. Se não for o poder do Espírito Santo, irmão, entrar na mente das pessoas, entrar no seu coração, na sua mente, na hora que a gente está pegando a palavra de Deus, e fazendo com que sua mente fique cativa, presa aqui dentro, porque quanta gente está sentado aqui e está com a mente lá fora? Ó, talvez você está pensando aqui na janta que você vai ter hora que chegar em casa. Cara, eu vou ter que fazer janta. E você já está pensando, eu tenho um problema para resolver amanhã. Mas está vendo? Você está aqui, eu estou falando de uma coisa que é extraordinária, que é a palavra de Deus. Eu não estou falando a minha palavra, eu estou falando a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que a gente acabou de cantar aqui, que a gente devia ouvi-la talvez de joelhos, que a gente devia prestar atenção, nem se mover, nem está nem aí com água, não está nem aí com banheiro, que a gente devia, irmão, estar paralisados, petrificados, assim, eu quero dizer, extasiados, ouvindo a palavra do Deus Todo-Poderoso, lendo a palavra do Deus Todo-Poderoso. A gente devia estar fascinado. A gente devia estar feliz de estar ouvindo a palavra de Deus. Mas aí, a nossa mente, ela está tão contaminada, ela já está tão deturpada. Por isso que a gente pede que o Espírito Santo venha fazer isso no nosso coração. Venha transformar, venha pegar essa palavra aqui, irmão. Fazer uma revolução dentro da nossa vida. Tem gente que ama a palavra de Deus. Sabe o que eu acho tão legal? Às vezes o cara sobe aqui para falar a palavra de Deus, irmão, e o cara não faz aquele sermão que eu gostaria que ele fizesse. Norival. Mas ele fala uma palavra. Ele fala uma frase durante toda aquela 1 hora de tranqueira que ele falou. Marco, que eu vou para casa. Gente, essa frase foi extraordinária. Essa palavra que ele usou aqui foi fenomenal. Porque para quem é puro, irmão, todas as coisas são puras. Pô, você presta atenção, você fica aqui. Minha mulher fala assim, pô, você faz caras e bocas, você cai na cadeira, quando eu estou olhando, você presta atenção na Bíblia, não fica prestando atenção em mim. Fica de olho em mim, no culto, na minha cara. É que os irmãos também fazem. Por isso que eu sento lá atrás, maninho. Eu fui sentar lá atrás, que é para os irmãos não ficarem olhando para a minha cara. Eu fico lá atrás e os irmãos ficam olhando para a minha cara para saber a minha reação. Eu quero saber da minha reação, irmão. Não é verdade? Não é verdade? Tem gente... Se é um cara de fora, eu vou ficar sentadão aqui, porque ele está me vendo. Ali dentro. Mas vocês não da casa, pelo amor de Deus. Mas fica olhando pra minha cara para ver minha reação. Que minha reação, irmão? Eu sou um cara, eu sou vibrante. Por isso que eu faço caras e bocas. Porque eu amo, eu estou ouvindo. Para você pode ser uma palavra assim, para mim pode ser um negócio poderosíssimo. Porque é a palavra de Deus, irmão. É a palavra do eterno Deus. Às vezes o cara está lendo o texto aqui, eu fico agoniado quando ele está lendo o texto errado. Aí eu fico doido. A palavra do meu Deus... Mas como é que o cara está lendo a palavra de Deus desse jeito? Pô, pelo amor de Deus. Aí me dá ira mesmo, me dá ira. Fico nervoso. Fico agoniado ali, sentado ali. Pelo amor de Deus. Mas, a nossa mente e a nossa consciência. Aqui dentro, irmão, a gente tem uma consciência que ela foi contaminada lá atrás pelo Espírito Santo. Você pode ver que essa consciência aqui, que ela fala de vez em quando que a gente está errado. E quando a consciência já não fala mais nada?
quando a gente está pecando, quando a gente está mentindo, quando a gente está fazendo coisas enroladas, e a gente dorme lá, até ronca. Pô, você fez coisa errada. Você fez coisa errada durante o dia. Você sabe por quê? Porque a sua consciência já está contaminada. Mas quando o Espírito Santo entra aqui e começa a trabalhar na nossa consciência, gente, e ele age aqui na nossa consciência, a gente vai dormir, a gente dorme, que a gente rola na cama, a gente vai para lá, a gente vai para cá, e você sabe que você está errado, e ele vai falando com você durante a noite, até a hora que você fala assim, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, perdoa o que eu falei, perdoa o meu pensamento, perdoa as minhas atitudes. Aí você vê que o Espírito Santo está trabalhando na sua consciência. Que coisa, né, irmão? Então, o que é que você está enchendo a sua mente? O que você está enchendo a sua mente? É coisas boas? Coisas que edificam? Pô, às vezes a gente lê um livro. Às vezes não é nem um livro secular. Poxa, edifica também. Te dá conhecimento. Um livro de história. Te dá conhecimento. Maravilha. Te edificou. Te deu conhecimento. Às vezes você está estudando na sua área profissional. Está te dando conhecimento. Fique em paz. Dá glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? É esse horário mesmo, gente? 9h33. Então, deixa Jesus. Mas eu vou falar. Deixa eu acabar rapidinho aqui. Meu Deus. Que a consciência está tão pervertida em nossa condição atual que nenhuma confiança pode ser colocada em sua decisão é evidente. Do fato que essas decisões podem ser corretas em nenhum outro caso, exceto naquelas em que a verdade divina é totalmente entendida. Gente, uma coisa que a gente precisa entender. Se nós não tivermos entendimento da palavra de Deus, e nós não permitirmos que a palavra de Deus trabalhe na nossa mente, eu vejo tanta gente que a palavra de Deus não surte efeito na vida das pessoas. E a gente prega, fala. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está... Gente, a pessoa não muda. Não muda. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer desse jeito. Você vai para o inferno desse jeito. Grande Gabriel. Vamos, irmão, a gente tem que mudar. Tem que permitir que a palavra de Deus entre em nós e mude os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos sejam levados cativos. Gente, quer ver? A hora que a gente vai orar, irmãos, tem hora que vem os pensamentos na oração. E você fala assim, meu, como é que pode, na oração, eu pensar esse negócio aqui? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu tanto comigo. Eu devaguei na oração. Eu já estava matando gente na oração. Eu estava orando para Jesus salvar todo mundo do bairro. Daqui a pouco eu estava pensando, estava matando um outro cara, aquele bandido que assaltou. Fundidão, me veio na mente. Ô, Jesus, mata esse cara. Meu, na oração, Robson, eu estava orando para Jesus salvar. E na mesma hora eu estava pensando na minha mente para matar o outro. Falei, gente, que loucura. Não, que loucura. Eu falei isso aqui simplesinho, porque eu não posso falar tudo, tá bom, irmão? Tem coisa que a gente não pode falar, né? Tem coisa que a gente não pode falar. Gente, tá louco. Que está na nossa mente, que está dentro da nossa carne. Que, irmão, que pulsa aqui, ó, dentro de nós. Então vamos lá. Continuar aqui. Esse é o ser humano, né? Esse é o ser humano. É isso aí. Nós somos assim. Outra coisa, a pureza da mente contaminada, a inferência da Escritura e a consciência. Embora tenhamos uma lei moral dentro de nós, que foi debilitada pela queda, nós temos uma lei moral. Por que a gente não vem pelado aqui para a igreja? Porque nós temos uma lei moral. Né? A gente só não vem pelado aqui, mas na rua, lá no carnaval, o povo vai. Se tivesse lá também, vendia pelado também. Gente, a gente não vem, porque nós temos uma lei moral. Só que essa lei foi deturpada por causa da queda dos seres humanos dentro de nós. Tá? Desde então, Deus não colocou nenhuma regra de dever dentro de nós mesmos. Nossa razão nunca foi projetada para ser nosso guia em coisas espirituais. Seu único ofício é entender as coisas que Deus revelou em sua palavra.
Depois que a nossa mente foi contaminada, depois que a nossa consciência foi contaminada, ele deu regras para nós aqui, ó. E é só pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que vem corrigir a nossa vida. Por isso que a gente insiste tanto para você ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus é que vai corrigindo a nossa vida, é que vai mudando o nosso pensamento, vai mudando a nossa ideia, vai trabalhando no nosso coração. E quando a gente menos imagina, a gente está mudado. A gente está mudado de pensamento, de ideia, de palavra. A gente falava coisa, hoje a gente já não fala mais. A gente pensava tal coisa, hoje a gente já não pensa mais. E se vai acontecendo essas coisas na nossa vida e pensar coisas erradas, é porque ainda nós não estamos totalmente saturados da palavra de Deus. A verdade é essa. Nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar tanto na nossa vida como ele gostaria de trabalhar. A palavra de Deus ainda não penetrou totalmente nas nossas células aqui, irmão. Elas não estão tomadas aí. Não tem ainda entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia é coisa lá de dentro. Não está dentro de nós. Nós temos dificuldade de entender o seu trabalho. Porque nós não temos entranhas de misericórdia, certo? Dificuldade. Você vem aqui, você vai bater 10, 20 anos aqui. Tem gente que não vai nem... Porque não está aqui, não está enraizado dentro de nós. Não tem entranhas. Eu gosto dessas expressões que ele fala. Entranhas de misericórdia. Que é uma coisa lá de dentro. Lá de dentro. Está misturado com a gente aqui dentro. A gente sente, irmão. Por isso nós temos 2 cérebros, né? Que é na cabeça e no estômago, né? 2 cérebros a gente tem. A Bíblia diz isso, hein? Aliás, é a palavra de Deus que fala isso. E agora a gente está Agora descobrindo isso, que é o mistério tem pelos neurônios que existem. Pelos neurônios que mas a Bíblia já dizia isso para nós. É incrível, a Bíblia já dizia isso para a gente. Ah? Então, vamos ler aqui. A palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem esse poder, tá, irmãos? De transformar a nossa vida. Pela mente entende-se toda a parte compreensiva da alma, que sendo o olho da alma, leva consigo a razão, o julgamento, as escolhas. Nós fazemos as escolhas erradas por causa da nossa mente, das nossas emoções, da nossa alma. A gente escolhe tanta coisa errada. Porque nós somos emocionais. Você pode ver. A gente é emocional. Saiu uma televisão nova aí. Nossa, eu preciso comprar. Minha televisão está ótima, mas eu preciso comprar, porque saiu nova, eu tenho que comprar, porque está todo mundo comprando, meu amigo comprou, e o irmão da igreja soube que ele comprou. Como que eu não vou comprar? Isso é coisa de alma. E essa alma precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo. Irmão. Você não precisa disso daí. Isso é uma trivialidade. Isso é uma bobeira. Vou contar uma historinha rapidinho aqui para me concluir. Um homem, ele foi fazer uma viagem na Índia. Eu já contei essa história para vocês. E ele foi fazer uma viagem na Índia, né? Então ele começou a ver a cultura da Índia e ficou admirado, né? A cultura dele, dos sábios que tinham lá. Ele viu um homem, ele começou a reparar, ele foi numa cidade, ele começou a reparar que havia um homem que eles chamavam de sábio. E que aquele homem juntava um monte de gente ao redor dele. Um monte de gente ao redor dele. E ele ficou admirado. Como isso consegue juntar tanta gente? Aí ele foi se aproximando, né? Nessa visita que ele estava fazendo lá na Índia, ele foi se aproximando. Até o dia que ele pôde conversar com esse sábio. E ele entrou na casa do sábio. E foi conversar com ele. Quando ele entrou, ele era do Ocidente, americano. Aí olhou assim na casa do cara, o cara não tinha geladeira, o cara não tinha micro-ondas, o cara não tinha televisão, óbvio. Aí conversando com o sábio, batendo papo com ele, né? Tomando lá um chazinho dele. Eu observei que o senhor não tem televisão, o senhor não tem micro-ondas, o senhor não tem televisão. O senhor não tem? Por que o senhor não tem? Aí o sábio virou para ele e perguntou: puxa vida, eu observei você, viajante, que você chegou aqui na minha casa e você não tem geladeira, você não tem micro-ondas e você não tem televisão. Por que você não tem? Aí o viajante falou: é lógico que eu não tenho, porque eu estou viajando, eu estou numa viagem. Eu não tenho tudo isso porque eu estou numa viagem. Eu sou viajante. Eu não estou só de passagem aqui. Essas coisas são todas triviais.
Mas nós achamos que nós somos aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquista. Nós sabemos que isso é importante para nós. São coisas triviais, que enchem a nossa mente, que querem ocupar a nossa mente, a nossa alma. Mas Paulo falou, toma cuidado com essas coisas, tá? Aí ele vai terminar o 16 assim. Esses homens confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados a toda boa. Gente, ó, a obra que Deus tem para nós. Eu já preguei isso aqui no Evangelho de João para vocês. Teve um dia que eu preguei aqui sobre a obra de Deus. Eu preguei sobre a obra de Deus aqui para vocês. Nós estamos fazendo uma boa obra, que é a obra de Deus. E dependendo como é que nós estamos sendo reprovados. Porque a nossa mente não está ali, a nossa consciência não está ali, a gente não tem uma consciência pura, a nossa mente não está focada naquilo, nossa mente não está em Deus, nós estamos fazendo por fazer. Infelizmente. Mas ele fala para nós que esse tipo de homens aqui, ó, eram esse tipo de homens que agora queriam entrar na igreja e fazer um monte de coisa. Amém, querido?